Eu falo de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Legal. Melhor vinho do Brasil, vem de Bento Gonçalves. Aqui tem sim alguns rótulos para apreciar. Legal. Você, me fala uma coisa, você tem um e-commerce, ou você é prestador? Me explica o que você é. Temos um e-commerce direto e atuamos hoje sofrendo bastante com o Mercado Livre. Está sofrendo? Sofrendo porque a Amazon não nos ajudou hoje. Ah, Os servidores estão fora do ar, enfim, a AWS assim. hoje ferrou, hein? Deu um belzão, né? É isso aí. Tá. Ô, pessoal, tem uma sala já enchendo ali. Se vocês puderem escrever ou falar ou escrever o que vocês fazem e da onde vocês são, porque a gente vai direcionando também as perguntas baseado na galera, tá, pessoal? Então, escreve aí nos comentários, ou quem quiser também falar rapidamente. Ó, tem gente aí, ó, Sebastião. Fala, seu Sebastião. Tá ouvindo aí? Vendo bem? Quer falar e de onde você é? Que empresa que você representa? Tá mudo aí, ó, Sebastião. Agora sim. Boa noite. Deu certo? Boa noite. Estamos ouvindo. Então, vamos lá. Sou de Curitiba, trabalho com suprimentos para impressoras. Legal, muito bom. Então é lojista. Isso. Tá. Então a galera aqui, ó, controle da empresa de moda infantil, Marlan. Grupo Marlan de Guaramirim, Santa Catarina. É isso aí, pessoal. Vai escrevendo aí, pessoal, de onde vocês são, o que vocês fazem, para a gente também entender aqui quem que é o público-alvo e direcionar melhor as perguntas aqui, ó. Elizabeth Barra Velha, na empresa Izumi Distribuidora. Marcos Monfredini Transporte São José dos Campos. A galera variada aqui. Laila Pomerode de Santa Catarina, fábrica de brinquedos. Vercotóis. Ah, a gente falou com vocês aí um tempo. Tiago Nigri. Tiago Nigri está na sala. Quase. Tiago Negri. Eu entrego, acho que é fornecedor de serviço, né? Serviço de entrega. Eu entrego. Aí sim, hein? Quem mais, pessoal? Vai falando aí de onde vocês são e o que vocês fazem. Então é o seguinte, pessoal, escreve aí e vamos lá. Tiago, quer se apresentar rapidamente? Para quem não te conhece? Com certeza. Para quem não me conhece, sou o Thiago Alves, advogado tributarista. Trabalho aí nessa seara do direito tributário, auditoria fiscal e toda essa chatice que ninguém gosta de falar e nem de escutar aí há mais de 23 anos. Sou formado em Direito, a gente tem um escritório aqui também há mais de 20 anos, o Alvos, né? Ex-IBGPT, mudamos o nome, né, Naka? Porque o nome era chato, era ruim de falar, então agora nós somos o Alvos, para acertar no Alvos da tua empresa. Então, a gente trabalha desde renomenclatura de NCM, revisões, planejamento tributário nacional, internacional e principalmente performance tributária. A gente sempre fala que o tributário é muito legal, mas a cereja do bolo tributário é o societário. Abrir e fechar empresas aí para trabalhar dentro de grupos econômicos, cada vez gerando mais economia para as empresas, né? Então, em linhas gerais, esse é o Thiago, né? Trabalha aí a vida toda aí nesse negócio de tributário. Muito bom. Tiago já é parceiro nosso aí do Ebilion, da Nacarrod, e aí a gente chamou ele porque a gente tem total confiança no conhecimento que eles têm aí no métier deles aí, que é questão tributária, né, e cada vez mais também estão se especializando no e-commerce, né, estão atendendo vários clientes nossos aí. A gente achou que fazia bastante sentido trazer eles aqui para falar sobre esse assunto aí da reforma tributária e tal, mas rapidamente aqui, não sei se todo mundo me conhece,
Sou o Naka, né, aqui da consultoria de e-commerce Naka Rod. Já estou aí quase 21 anos aí no e-commerce. Tive um e-commerce de beleza e por uns 14 anos. E depois a gente começou a consultoria. E faz uns 2 anos aí, mais ou menos, que a gente, pouco mais de 2 anos, a gente montou uma imersão que chama eBillions, no qual também a Thiago participa lá intensamente ali do clube, como patrocinador e também como membro do clube. E está fazendo muito sentido para essa galera. Então, assim, tem um grupo forte ali, que é o eBillions Club, e tem a consultoria também, que te ajuda a empresa a escalar aí no e-commerce, conseguindo pensar em estratégias, e enfim, estamos aí ajudando a galera. Tá? Então, quem mais aqui, ó? Douglas Wirtz, Indústria de Imóveis, Bento Gonçalves, legal. CR, Carlos, interior de São Paulo, contador da rede Brinquilar, utilidades domésticas. César, móveis infantis da Housing. Fala, César, beleza? Irmambi, produtos naturais, Carlos Henrique. É isso aí, galera. Então, sala cheia aí. Eu acho que, assim, eu troquei uma ideia com o Thiago aí. Acho que primeiro a gente poderia passar alguns conceitos principais aqui de e-commerce, né? E barra impostos que estão ligados ao e-commerce. E aí, dali, a gente começa a falar aí do assunto da reforma tributária. Valeu? É isso aí, Thiago? Boa, vamos nessa, vamos nessa. Tá, então vou iniciar aí uma questão que está um pouco confusa. Empresas se confundem aí na questão de o que é o DIFAL e quem que tem que pagar, quem que não tem que pagar. Acho que isso é um assunto inicial aí. O que você acha? Boa, boa. Então, pessoal, essa é a questão aí de todo e-commerce, né? Todo mundo tem essa pedrona, esse paralelepípedo no sapato, que é o tal do DIFAL, diferença de alíquota, principalmente aí para quem vende o Brasil todo, né? Tu está situado aqui em Santa Catarina ou em São Paulo e vende para outros estados e com certeza você vai pagar esse acréscimo da alíquota. Se você tem uma alíquota no teu estado de 16 e vende para São Paulo 18, vai pagar mais 2%. E sim, é você que tem que pagar, não é o consumidor final, muito menos a empresa que compra de ti. Então, o DIFAL é constitucional, infelizmente, foi batido muito nessa tecla de revisionar e etc. Mas não, o DIFAL é constitucional, está pacificado, cuidado com golpes, né? Porque não existe mais ações para rever e etc. Mas no caso específico do DIFAL, a gente entra já nos benefícios, que também são os TTDs, né, Naka? Então, deixa eu só perguntar uma coisa. Pode então, falar. Ver se eu estou certo. O DIFAL, ele serve para quem vende no e-commerce para fora do estado para consumidor. É esse, né? Isso que é a visão. Exatamente. Tanto para consumidor, B2B ou B2C. B2C, então, B2B, B2C. Tá. Todo mundo paga DIFAL hoje, né? Porque o constitucional pacificou, então nem adianta a gente brigar mais com isso daí, porque efetivamente vai ter que pagar. Felizmente, né? Porque a gente tem grandes benefícios tributários em alguns estados, e vendo isso, eles possibilitaram a quebra desse paradigma da briga entre os estados de CMS. Então, por isso que o DIFAL é pacificado. Mas com a reforma tributária tende a mudar isso aí. Pacificado é assim, os ministros falaram, pode cobrar, dá-lhe e deve cobrar. E aí eles desceram a caneta, né? Tem estado aí que só manda cartinha para ti. Aí chega lá na tua empresa, opa, estado de São Paulo, o que foi? DIFAL, negão, vai ter que pagar também. Então, e tem um detalhe, Naka. Quem são essas empresas, né? Tem muita dúvida a respeito do Simples Nacional, se o Simples Nacional tem que pagar ou não DIFAL. A resposta é, depende. Veja bem, né? Como todo advogado, veja bem. Estado de São Paulo entende que não tem que pagar o DIFAL, mas estados como Bahia, Minas Gerais, esses estados cobram o DIFAL, porque entendem que realmente tem essa diferença de alíquota e tem fome, né? Tem fome de arrecadação. Então, já tem um sistema muito robusto de inteligência, onde quando você envia já o produto para lá,
eles já captam a nota fiscal eletrônica e já vê que o destinatário final é a residência lá onde que ele está situado, então já te manda também uma cartinha com um boleto bonito para pagar essa diferença de alíquota. Então, a dúvida que todo mundo tem, DIFAL é obrigatório? Sim, é legal. Simples Nacional tem que pagar o DIFAL? Em alguns estados, sim, outros não. E é isso, o DIFAL vai ter que ser pago sempre. Mas deixa eu entender uma coisa, o DIFAL no estado de São Paulo, para quem é simples, é isento para quem está em São Paulo, é isso, né? Não para quem... Não, para qualquer pessoa, para qualquer empresa aqui do Simples Nacional que vende para São Paulo, eles ainda não multam, né? Eles não te enviam lá uma notificação. Em alguns casos, que não estão no Simples Nacional, obviamente, eles, em alguns não, na totalidade dos casos que não está no Simples Nacional, eles te notificam a pagar a diferença de alíquota. Quem vende para São Paulo e está no Simples, não é, na teoria, obrigado a pagar o DIFAL. Não, São Paulo não está cobrando de empresas do Simples Nacional ainda. Ainda? Ou isso que será que uma hora ou outra? Ainda, né? Porque amanhã os caras ficam com fome e começa a cobrar todo mundo. Tá. Eu vou fazer uma pergunta meio que... Alguém está levando? Fala, Douglas, beleza? Ó, o Douglas. Tiago, nesse caso, Fala, como é que vai funcionar o DIFAL depois da reforma? Enfim, depois do cálculo entre IBS e CBS. Vai continuar tendo esse DIFAL? A grande questão da reforma tributária, ela veio para acabar com a guerra fiscal no Brasil. E, obviamente, que para te cobrar bem bonitinho, né? Porque foi feito para compliance. Mas no caso do DIFAL vai ser muito estranho. Por quê? Porque o IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços, que vai substituir o ICMS, o ISS, esse cara, uma parte dele é do Estado e outra é do município. E quem vai gerir a alíquota dele vão ser estados e municípios. Claro que vai ter a parte federal, mas ainda vão poder ter benefícios estaduais e municipais. Então, perceba que a guerra fiscal parece que vai acabar, mas na nossa cabeça não vai. Por quê? Porque sempre vai ter um estado ou um município que vai cobrar menos, vai eximir a tua parte para arrecadar mais, para ter mais empresas, para ter mais empregos dentro do seu município, do seu estado. Então, com a reforma, voltando, com a reforma tributária, a cabeça dos legisladores foi de acabar com a guerra fiscal e acabar com o DIFAL. Mas está muito explícito na lei que o IVA, que o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e uma pequena parte dele vai ser gerida por estados e municípios. Ou seja, se eu estou aqui em Balneário Camboriú e quero trazer mais empresas de e-commerce, por exemplo, eu vou jogar minha alíquota mínima lá para atrair o público, para atrair o capital para a nossa região. Então, sim, não, tende a acabar, mas a legislação ainda é muito confusa com isso, entende? Vou emendar mais uma pergunta, se me permite. Bora. Com o início ou com a concretização daqui a alguns anos do IBS, a validação do TTD tem tendência de queda? Ou os municípios ou estados ainda vão trabalhar com incentivos? Peraí. Antes de responder, eu acho que é melhor você explicar o que é TTD, né? TTD. Vou deixar para o Tiago explicar. Tiago, explica aí, Tiago. Boa, Douglas. Fechou. Então, TTD são tratamentos tributários diferenciados, né? Em Santa Catarina, a gente tem mais de 400 TTDs para uma cadeia de diversos setores, né? O e-commerce é um dos grandes beneficiados com o TTD em Santa Catarina, como também é no Espírito Santo, como também é no interior de Minas Gerais, Sergipe, alguns estados do Nordeste. Então, todo mundo entendeu, Santa Catarina saiu na frente, entendeu que cobrando menos você atrai mais capital, atrai empresas e, obviamente, emprego. Então, Santa Catarina entendeu esse balanço e, desde sempre, é o número 1 em processos lá no CONFAS, porque existe lá um conjunto de secretarias fazendárias que ficam discutindo essas coisas, que é a famosa guerra fiscal. Por que as grandes empresas vêm para cá? Por conta dos TTDs, dos nossos benefícios. E também vão para o Espírito Santo e etc. Com a reforma tributária, nada de TTD. O TTD está extinto hoje. Eu digo hoje porque
ele vai voltar ele ainda tem um prazo de validade, que é até 2027, ou seja, temos até 2027 para trabalhar o TTD, mas depois de 27 não existe benefício, né? Isso está na regra. Mas, como eu falei, pequena parte de estados, dos valores do IBS, de estados e municípios, vão ser geridos por eles mesmos. Na nossa cabeça, vão voltar alguns benefícios, né? Alguns TTDs, né? Para você dar benefício e baixar a alíquota dessas empresas. Então, sim, o TTD está extinto, não está na legislação, porque eu sou advogado aqui, eu tenho que falar o que está na lei, não está na legislação, mas a gente entende que com o decorrer da implementação da reforma tributária, a partir de 2026 e 2027, vai ter outros benefícios que vão ser criados justamente para atrair mais público. Então, deixa eu entender uma coisa, você já tinha comentado isso lá no Emílio, mas para a galera entender aqui. Então, eventualmente, quem entrar isso, quem tem, pode ser que vai encerrar em 2027, né, que você falou? 27. Exatamente, 27. E quem não tem e entrar, eventualmente, para solicitar, ainda dá tempo, não dá? O que você fala? Dá tempo. O TTD está à disposição para quem quiser entrar em qualquer estado que tenha tratamento tributário diferenciado. É online, você faz o requerimento através do seu contador, do seu advogado, que realmente funcione, e a gente está fazendo alguns ainda, né? Então, para se espertar, vamos dizer assim, porque você tem que fazer um exercício muito fácil. Como que é com TTD e sem TTD? Né? Coloca no teu markup como se fosse pagar o ICMS inteiro, e você vai ver aí a diferença que vai dar no final do teu valor agregado, do teu markup lá, para você colocar o teu preço certo. Até para você conseguir repassar isso, né? Que a gente fala agora tributareis, né? É um imposto indireto, ninguém vê. O consumidor não vê esse imposto. Agora, com a reforma tributária, ele vai começar a ver, é obrigado a estar na nota que vai ser arrecadado. Então, esse exercício aí é para todos nós empresários fazermos aí para começar a entender como que vai ser se acabar os benefícios fiscais no Brasil. Tá, boa. Então, assim, pessoal, quem quiser perguntar aqui, pode levantar a mão ali na coisinha, aí eu vou chamando aqui de acordo com a ordem que for aparecendo, tá? Então, acho que tem uma pergunta aqui do Lucas, mas quando vendemos para empresas, somos de São Paulo e, por exemplo, a empresa compradora é de Minas Gerais ou de outros estados, não são eles que pagam a DIFAL? É isso? Não. Quem paga DIFAL é a empresa que vende hoje. Com a reforma tributária, o ICMS vai ficar no destino, onde está a grana. Hoje não, hoje o ICMS fica no estado onde você está situado, onde o vendedor está situado. Agora, no caso hoje de venda para Minas Gerais, se houver diferença de pagamento, que eu creio que não vai ter, porque São Paulo é um dos mais altos, a alíquota de ICMS, quem paga é a empresa, sempre é isso, sempre a empresa, nunca o consumidor ou a empresa final. Boa. Mambi, produtos naturais. Mercado Livre desconta tudo independente do regime. Aí vai uma pergunta, peraí. O marketplace é responsável pelo imposto do vendedor? O que você fala sobre isso? Excelente pergunta. Hoje veja bem, advogado só fala veja bem, né? Quer pagar quanto? Veja bem por quê. Começou a pipocar muito DIFAL que não estava se pagando pelo consumidor, aliás, pelo contribuinte, pela empresa. E aí essas empresas vendiam dentro de um marketplace. Ou seja, os estados começaram a notificar os marketplaces para fazer esse recolhimento, dizendo que eles eram corresponsáveis também por esse recolhimento. Essa é uma situação que está num paradigma, ele está no STF para ser decidido. Mas a tendência com a reforma tributária é sim, os marketplaces vão ser responsáveis pelo pagamento das diferenças de alíquota, inclusive de ICMS. Então, não sei se tem gente que trabalha muito com substituição tributária, com preço pauta, vai ser igual. Ou seja,
Quando o Mercado Livre vender o teu produto, ele já vai segurar o ICMS, já vai segurar o IBS, justamente para não correr risco de tomar notificação dos estados, né, das fazendas, dos agentes fazendários. Então, hoje, não tem a responsabilidade, porque está no STF, mas a partir de 2027, com certeza absoluta, os marketplaces vão trabalhar com mais compliance. Tem gente até que já está vendo que o Mercado Livre está com um compliance muito grande, justamente porque ele quer se adaptar para 2027, entrar já te cobrando, inclusive o imposto que é teu também. Vai aumentar, então, a taxa dos marketplaces. Porque o que eu já vi algumas situações que mesmo o lojista paga o DIFAL aí, depois a gente pode até falar como que é pago o DIFAL, mas mesmo o lojista pagando o DIFAL, o Mercado Livre vai lá e debita esse valor. Aí como é que fica essa situação? Aí você tem que cobrar do Mercado Livre. Essa daí você tem que notificar o Mercado Livre que você já pagou. Se já pagou, você não pode bitributar. Inclusive, é uma apropriação indébita, porque você fez o pagamento direto e o Marketplace reteve esse valor. Então, isso, inclusive, é crime. Tá. Fala, Dermambi. Opa, boa noite. Meu nome é Carlos. Fala, Carlos. Beleza. Tudo bom, Carlos? Prazer. Essa questão do Mercado Livre é muito injusta, né? Eu perdi horas para cobrar o Mercado Livre para receber o meu crédito que eles fizeram a cobrança do DIFAL SMS. Infelizmente, eles não se responsabilizam. Eles mandam eu procurar o meu contador para solicitar isso direto lá para a Receita para eles me devolverem. Tu vê, né? Não tem que notificar, tem que ser judicial, porque se você já pagou, não tem como. Você tributou aí e eles cobraram em cima do que você já pagou. Então, a gente entende, inclusive, que é crime. Infelizmente, não existe devolução. Isso é cobrado constantemente, né? Principalmente para os extremos. Para Maranhão, extremo norte, eles descontam assim valores absurdos, né? Que fogem até do escopo já daquela regrinha de cada estado, né? Eles são muito categóricos. Já estou tentando recuperar, porque eles estão descontando assim massivamente. Com certeza tem que procurar os seus direitos aí, só judicialmente, porque a gente tem vamos dizer, malemolênio nesse negócio com o Mercado Livre. Eles administrativamente eles são muito, mas muito ruins de devolver dinheiro para alguém. Exatamente. Mas aí, vamos entender uma coisa. Vamos supor que você percebe que o Mercado Livre vai lá e cobra você antecipadamente do DIFAL ali. Quem garante que isso aí vai chegar no estado de destino, né? Tem Exatamente. Essa é a questão. O responsável pelo pagamento é você. É você, né? Não é o Mercado Livre. Ele não pode te reter. Hoje ele não pode reter. Agora, com a reforma tributária, ele vai fazer como já está sendo feito, né? Então, por isso que com a reforma tributária, uma das coisas mais importantes que a gente vai ter que ter na nossa empresa é um departamento de compliance fiscal, para exatamente verificar linha a linha o que está sendo descontado com o marketplace. Hoje já é assim, já tem que ser assim, vai ter que aumentar ainda mais a tua observação aí nesse sentido. Tá, então vamos voltar um pouco na história de como que deve ser pago o DIFAL, né? Porque isso lá atrás, um tempo, você tinha que criar pedido a pedido, você vai lá, emite a guia e, enfim, tinha que pagar no mesmo dia, tinha uma série de regras ali. Aí, a não ser que você tivesse uma grande quantidade, você abria uma inscrição estadual no estado de destino para pagar uma vez por mês. Isso como é que está hoje? Me explica como é que funciona. Os estados viram que dificultando o pagamento, ninguém paga, né? Então, hoje está muito mais fácil de cobrar. Tem estado, obviamente que cada estado tem a sua regra, né? Cada agente fazendário tem a sua regra, mas vocês devem estar percebendo aí que quando vocês vêm para São Paulo, já vem uma cartinha lá do DIFAL, né? Vocês devem receber aí rotineiramente. Tem estados que, obviamente, têm um pouco de delay, principalmente o Mato Grosso, estados mais ao norte, mas gerando guia e pagando, né? Olha, tem alguém da Receita aí, o contador também vai pirar, como eu vou falar. Mas, assim, o DIFAL paga quando vier. Paga quando recebe. Mas olha que paga quando vier, não lembro. Uma coisa que eu sempre, quando começou esse DIFAL e tal, e depois comecei lá atrás, né, quando eu tinha empresa e recebi as cartinhas,
Se o Estado já sabe quanto que precisa pagar, por que a gente precisa calcular para pagar? É aquele meme, né? Pô, então, já que ele já sabe, então por que você não manda Já direto? sabe, me cobra, já manda o boleto, pô, né? Então para que a gente precisa ficar calculando, ficar gerando, pagando todo dia e o caramba lá, né? Aqui a gente Aconteceu, fala sempre. Pode falar, Douglas. Pode falar. aconteceu uma situação dessa que eu acho que é interessante compartilhar. Exemplo, né? Eu gerava as guias no momento da nota fiscal, pagava no dia, segunda via anexada na nota para não ter problema de posto fiscal. Afinal, eu estou no último estado do país. Até chegar a São Paulo, eu tenho uma manobra, né? Para passar nos postos fiscais. Então, aí, enfim, chega produto lá, cliente achou que não gostou, não deu e tudo mais, devolve. Isso virou prejuízo, porque não existe crédito de DIFAL, não existe devolução de DIFAL, não existe nada de DIFAL. Pagou, perdeu, mané. A expressão famosa, né? Então, a gente começou aqui a fazer uma curva ABC de estado e começamos a abrir as inscrições para fazer uma apuração real, porque dentro da apuração real é aquela onde teve uma nota de devolução antes da apuração, ela não contabilizou para a DIFAL, porque aquele produto, aquela nota retornou e, consecutivamente, ela não entrou na apuração mensal. Parece tão pequeno, mas não é pequeno, porque tu vai somando isso dentro de 12 meses... Dá um valor grande. Dá uma massa interessante. Então, dentre os fatos aí, o pior momento no meu produto, né? No meu produto, que estou falando aí de uma visão moveleira, é pagamento diário. Ele é muito mais complexo. Óbvio que a gente tem uma vantagem dentro do nosso NCM, que faz equiparação com São Paulo e não tem DIFAL. Então, dentro de um grande corpo que gera hoje de 38% a 42% da nossa venda, estou salvo, né? Mas qualquer devolução do Nordeste é se pendurar no... Tiago, mas assim, para quem faz nota a nota, a recuperação disso, como é que funciona? Pelo que eu lembro, tinha que se entrar com o processo lá na Cefaz, tal, mas aí o custo de entrar com o processo acho que não valia a recuperação, né? Mas não existe, para desistir, é para te desistir. Exatamente, desestimula, né? Por isso que eu digo, planejamento tributário é deferir, né? Porque vocês vivem com fluxo de caixa. Toda empresa vive de fluxo de caixa. Então, é melhor você pagar hoje ou pagar daqui 30 dias, ou pagar daqui 60 dias, ou pagar quando alguém te notificar. Então, corre-se muito esse risco de você pagar um valor lá de multa, mas a minha... Tá vendo? Eu vou ter que falar isso, né? O que a gente fala para o cliente só paga se tiver notificação. Ponto. Deferral. Default is deferral. Para pagar a diferença de alíquota, defere esse negócio aí. Porque o fluxo de caixa é teu, então você trabalha isso daí melhor. Que é um problema, né? Você paga no momento que emite a nota e vai receber lá na frente. Se você pagar na inscrição estadual, vai pagar no mês subsequente, numa data X. Então, você só tem problemas você pagar antecipado, né? Quer dizer, no 1 a 1, né? Eu acho que, realmente a melhor solução é criar inscrições estaduais em todos os estados, só que isso gera um baita trabalho também, né? Então, é difícil essa situação, né? Paga-se contador e paga-se tributarista. Pronto. Exatamente. Tem que Tá bom. Tá. Tributarista depois à disposição já, tá, Douglas? Como é que é, Tiago? Perdão. Tributarista já me coloca à disposição. Não, tá certo. Podemos trocar a figurinha aí. Tá, então, beleza, já passamos aqui na metade aqui da aula aqui da Masterclass.
Vamos falar, então, dessa reforma tributária a partir de 2026 e como isso afeta aí o e-commerce. Vamos lá. Pessoal, eu sempre falo isso, que eu começo com uma baita notícia boa, né? A partir do ano que vem, janeiro do ano que vem, vocês vão pagar tudo que você paga hoje e mais 2 impostos. Isso vai ser o ano que vem, vai ser o próximo, daqui 5 anos você vai continuar pagando assim. Vai ser um sistema híbrido de tributação, ou seja, vai manter esse regime antigo e vai se colocar um novo regime. Para quê? Para você aprender. Você tem que ser educado, você tem que fazer um MBA aí na reforma tributária nos próximos 2 ou 3 anos, né? Que em 2027 vem também os federais. Então, a partir do ano que vem, janeiro, você já vai ter que começar a informar, mesmo que de maneira discreta, mas a proporcionalidade vai estar completa em 2033, né? Daqui 5 anos, a reforma tributária, em tese, vai estar colocada na sua totalidade. Existe um detalhe. A gente tem um grupo de estudo da GV que, entre idas e vindas, a gente tem muita instrução normativa ainda para ser colocada dentro dessa reforma. A reforma foi aprovada, vai acontecer, é constitucional. Porém, ela é regida por instruções normativas da Receita. O que é isso? É como você vai pagar, qual que vai ser o sistema e etc. Assim, em tese, a reforma tributária só vai estar 100% completa depois de 2040. Esse é o dado. Que tão complexo é para cada setor. Então, como é uma reforma muito abrangente, diversos setores também já começaram a chiar, já tem muito lobby. Então, na totalidade de 100% das empresas, acredita-se que só após 2040. Mas voltando lá, sistema híbrido, 5 anos, só em 2033 está 100% a reforma tributária. Isso está na lei, então, em tese, a Receita vai correr para fazer as instruções normativas para começar em janeiro. Hoje não temos nada. Apesar que, não sei se tem alguém aí de transportes, a NTT recentemente já colocou algumas regras para possibilitar o compliance da reforma tributária para eles, inclusive. Então, aos poucos já está sendo implementada. Mas é o que eu digo para vocês. Falar de instrução normativa hoje é simplesmente chutar, porque não temos nada ainda em concreto, mas o que se sabe é que em janeiro vai começar. Então, vamos se preparar. Tá, vamos focar aqui, primeiramente, no e-commerce, que acho que a maioria aqui do pessoal é isso. O que vai Perfeito. mudar a partir de 2026, então? Então, o que vai mudar? Primeiro, você não vai pagar ICMS, vai pagar PIS, COFINS, etc., e vai pagar o IBS junto, né? Na medida de 80 ICMS ou ISS, no caso de prestação de serviço, e 20 IBS. E assim, nos próximos 5 anos, até estar 100% IBS. A partir de 27 vem os federais. Mas eu acho que você, como empresário, já tem que estar isso na tua tabelinha de Excel. Como vai ser e como vai ser essa progressão, como a gente sempre fala, deferral, ou seja, vamos entender antes de pagar e depois entender. Né? Vamos entender esse troço, vamos deixar na planilhinha lá tudo ok, para quando disser assim, não, em 2026 vai ser 80% ICMS e 20% IBS, você já vai estar com o teu caixa ok, com o teu fluxo de caixa ok. Isso serve para prestação de serviço também. Para quem presta serviço online, ao invés de pagar ISS direto ao prestador, vai pagar o IBS. Então, aí a galera de software, marketing, vai ser automático, né? Vai ser substituído pelo IBS e vai pagar não na cidade onde você está, mas sim onde o serviço é prestado. Quem compra esse produto teu, esse serviço, é o dono do dinheiro. Então, nada mais justo do que quem tem o dinheiro ficar também com o ICMS, com o IBS, no caso, com o imposto. Então, é isso que se entendeu com a reforma tributária. E a grande mudança, que antes a gente pagava onde a nossa empresa está constituída. Outro detalhe, vai se começar agora aquela coisa dos marketplaces ou dos grandes players aí que tem o site próprio de venda. Naca, isso aí tem que botar lá para a galera. Todo mundo já viu aqui, por exemplo, eu moro
Quando eu vou à minha casa, tem aqui aonde o Mercado Livre entrega, né? Tu vai lá e pega a tua mercadoria lá, agora eu esqueci o nome técnico do Ponto de negócio, coleta. então, lá, que é filiado Ponto de dos coleta. marketplaces, né? Isso. Agora tu pensa, se o imposto vai ficar na cidade, onde está o dinheiro, eu tenho que abrir alguma coisa para entregar lá, para eu mandar uma remessa para minha empresa lá no interior de São Paulo, e lá a pessoa ir pegar no meu local para pagar o ICMS lá, e não ter perigo de pagar a mais aqui, né? Por que que eu digo pagar mais? Como eu falei lá atrás, o TTD está suspenso hoje, mas uma pequena parcela para o município e para o Estado vai ser cobrado por eles, então eles vão gerir. Então, nada melhor do que a gente estar em estados que possibilita aí um benefício. Ou seja, a economia também vai estar como você vai entregar essa mercadoria. Tá. Deixa eu ver se eu entendi. Então, esse IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, você paga de acordo para onde você envia, onde o cliente está. É isso. Isso aí. E aí Isso você aí. vai pagar tudo isso junto do bolo do resto, é isso? Você vai pagar Isso uma aí. vez e o próprio Estado, o governo, não sei quem, vai Já dividir para reparte. cada destinatário ali, é isso. Exatamente. Mas na maneira de calcular, não vai ser igual o DIFAL, que tem que fazer 1 a 1, não sei o quê. Não, ou vai? Não, não vai. Hoje não. Mas com o decorrer da reforma tributária, vai se entender que alguns estados ou municípios são mais atrativos para a gente ter a empresa lá. Então, nesse Ou seja, caso, você vende muito para São Paulo, tem que ter aliás, um CNPJ lá. então, nesse caso, Thiago, falando de São Paulo, vai ser o estado mais rico, porque é onde vai ter o maior consumo. Exato. Os Exatamente. estados onde tem menos compra, menos aquisição, serão, sei lá se eu posso dizer, prejudicados, porque vão ter menos recolhimento. Agora vem a sacanagem da reforma. Vai ter estado passando Hoje, fome. mas hoje o Estado fica com o dinheiro, né? Tu paga o ICMS, está lá em São Paulo, tu paga o ICMS, está aqui em Santa Catarina. A partir da reforma tributária, vai se criar um fundo gestor. Ou seja, o imposto que tu pagas, ele não, em tese, tem que ficar lá no Estado e no município, mas vai ter um cara, que é o amigo do rei, que vai gerir esse fundo e vai falar assim, não, São Paulo não precisa tanto, vou mandar mais para Araraquara, vou mandar mais para Poá, porque são municípios que arrecadam menos. Então, é ele que vai fazer a partição do pão. Ou seja, criou-se um outro mecanismo para o Estado cada vez centralizar mais o poder, e, obviamente, que quem tem a grana na mão para distribuir é onde está o poder. Então, destituiu-se esse poder do Estado e do município para criar fundos gestores nessas arrecadações, para ver como vão ser utilizados esse valor retido do imposto. Tá, então vamos entender uma coisa. A gente E os entende, municípios e os estados estão nem aí, né? é, Detalhe. a gente entende que o maior mercado consumidor está no estado de São Paulo, no e-commerce, certo? Sei lá, 40%, Perfeito. 50% das vendas são para o estado de São Paulo. Uma empresa que está fora do estado de São Paulo e vende muito para lá dentro, o que é a solução que você está entendendo que funcionaria? Fazer uma empresa lá em São Paulo? Como é que é a ideia? Tem que ter uma inscrição, lá. tem que ter uma inscrição lá. Tem que ter um Mas CNPJ mas é inscrição só. estadual. Mas aí o cara vai ter que operar de São Paulo ou pode operar de outro estado, mandar para lá? Como é que é a visão disso? Opera de outro estado e manda para lá. Faz uma Como se remessa para fosse sua própria uma empresa lá. transferência de mercadoria de uma filial para outra, é isso? Isso. Como hoje é feito aqui o TTD, grandes empresas de São Paulo estão aqui e mantém a matriz lá ou vice-versa. Então a gente só faz a remessa e lá ele faz a distribuição para o Brasil todo. Mas funcionaria, Thiago, através de uma remessa simbólica sem transferência de estoque? A gente não sabe ainda porque não tem instrução normativa para isso. Mas com o decorrer do tempo, tu vai ver. São Paulo representa 40% do teu volume, tu tem que ter uma empresa que tem pelo menos 40% da tua fábrica lá. Eu te pergunto porque hoje uma transferência de estoque te cancela o crédito de ICMS da compra. Sim.
Exatamente. No Rio Grande do Sul, como você não tem o TTD, não é interessante. Para quem está em Santa Catarina, é. Porque você não precisa do crédito porque você tem o TTD. Tu paga de 1 a 4% do ICMS aqui. E destaca aí o valor cheio, 12, 15, depende do produto. Por isso que Tá. é tão interessante os TTDs. Agora, para prestadores de serviço, então, também a visão seria abrir empresa onde vai estar o cliente, né? No caso. Vamos lá, hoje, todo mundo já foi em Alphaville em algum curso, já... Vocês não, né? Mas eu já recebi cartinha do banco cobrando. Todo mundo está em Barueri. Por que que essa galera está em Barueri? Porque o ISS lá é mais barato. É igual nós temos o nosso TTD, em Barueri o ISS é mais barato. Então, concentra a mão de obra de prestação de serviço. Vai continuar assim? Com a reforma tributária, tende a acabar, como eu falei lá no começo. Tende. Mas, entre linhas, a lei possibilita o município, mais uma vez, e o Estado gerir o valor e criar novos benefícios para atrair. Então, você vai ter que identificar esses benefícios e onde que está o teu maior consumo. Se é São Paulo, tem esse que está lá. Se é Santa Catarina, tem que ter uma inscrição aqui. Então, isso vai mais uma vez, instrução normativa dizendo isso. Com o decorrer da reforma tributária, você vai ter que estar muito atento a essa planejamento de localização, onde você tem que estar com a tua empresa. E eu sempre falo na ACA, pessoal, planejamento tributário não é nada de recuperação de impostos. Planejamento é da onde você compra ou aonde você presta serviço, para onde você está e para quem você vende ou presta serviço. É isso. Essa triangularização. Entenda bem o mercado que você está vendendo e o mercado que você está comprando, principalmente quando você trabalha com importação. Porque aí é onde você vai gerar a maior performance tributária, é ali onde está o lucro da tua empresa. Tá, vamos pensar no cenário que é um importador, igual você já comentou aí. O cara que importa, eu sei que alguns estados lá, Espírito Santo, Santa Catarina, até Minas, ali tem um modelo diferenciado para quem importa. Certo. Nesse modelo novo, como é que vai ficar? Ou não... Acabou os TTDs, né? Acabou os TTDs, mas o interessante é que você é equiparado à indústria. Então, você tem que rever, lembrando mais uma vez, essa reforma que vai entrar em vigor é a reforma do consumo. Então, é o ICMS, o ISS, PIS, COFINS. Consumo lá, faturamento. A reforma da renda vai vir depois. Vai piorar o negócio, depois que vem a renda. Então, hoje você já é equiparado, né? O importador de produto acabado ou montagem, é equiparado à indústria. Então, você tem que prestar muita atenção primeiro na tua escolha fiscal. Isso é muito importante, porque eu nunca vi uma indústria estar fora do lucro real. Só se for para planejamento tributário, mas indústria mesmo, que tem a margem apertada e faz muito investimento em maquinário, bom, etc., ela tem que estar no lucro real. Agora, a subsidiária, a distribuição, uma outra empresa, ele tem que estar no presumido ou no Simples Nacional. Geralmente é no presumido. Vai continuar igual, porque como vai acabar o TTD, você tem que estar importando para um lugar que seja mais benéfico para a tua logística ou para o teu marketplace, para o teu lugar que você mais vende. Então, muda muito pouco a questão da importação, porque você já é equiparado à indústria. E sim, a indústria vai ser uma das beneficiadas com a reforma tributária. O resto, todo mundo vai tomar fumo. Agora, a indústria... Por que a indústria vai ser beneficiada? Porque ela já trabalha com crédito, né? Ela já trabalha no modelo de IVA. Ela toma muito crédito, muito insumo, ela utiliza para bater os seus impostos. Então, ela já tem um compliance para isso. Então, a galera que vai importar, que continua importando, vai mudar muito pouca coisa, só tem que prestar atenção muito na escolha fiscal que ela tem. Tá. E agora, o cara que é do Simples continua sendo Simples, não vai acabar isso, né? É isso. O Simples vai continuar, vão colocar lá as alíquotas como se fosse hoje, mas um detalhe, você trabalha com B2B, você vai comprar de quem gera muito crédito para ti, um pouco crédito. É igual hoje. Por isso que a escolha fiscal de quem você compra, lá o teu compras vai ser muito importante. Se você comprar de empresas do Simples Nacional, ele já pagou como se fosse do Simples. Então, tu vai ter lá 1% de aproveitamento. Agora, se você está
comprando de uma empresa de lucro real presumido, você vai agregar todo o crédito que ele já pagou. Todo o imposto que ele já pagou gera crédito para ti. Então, por isso que as empresas do Simples que trabalham B2B tendem a acabar. As empresas do Simples que trabalham B2C, direto ao consumidor, elas continuarão e vai continuar a mesma coisa. Mas quem vende para a empresa vai mudar bastante. Então, você que está do Simples Nacional e vende muito para a empresa, já pode começar a visualizar um outro regime de tributação. Boa. Deixa eu ver aqui se eu... Mais Tá, perguntas ali? alguém quer perguntar mais alguma coisa? Mas ainda assim, o que você acha? No final, vai ficar mais caro ou mais barato? Depende, obviamente, de cada situação. O que você Mais está caro. vendo? Na média vai Mais ficar caro. mais caro. Vai Tanto ficar, na quem- média, 4% mais caro. Com performance tributária. Então, tanto para prestador de serviço, como para quem vende para consumidor ali produtos. Desculpa falar, Naka. O prestador de serviço está no corgo. Real, O prestador de serviço realmente vai ser muito afetado. Claro que existe um monte de lock, tem um monte de redutor, etc., né? Mas mesmo assim, em alguns casos vai duplicar simplesmente a tributação para quem é prestador de serviço. Então, quem vai sentir isso é o consumidor final lá, porque tu vai ter que colocar no preço. Agora, como tu vai conseguir fazer isso, aí vai ter que rebolar e vai ter que ter uma inteligência muito interessante aí de administração. Por isso que a gente contrata alvos aí. Faz favor. Isso aí, ó. Tá. Que mais? Arrasta para cima. Bom, Tá, então, o que as pessoas aí que têm um e-commerce devem fazer agora, a partir de agora? Assim, o que eles recomendam nesse processo? principalmente mapear a operação de compra e de mercado, né? Revisar as emissões de nota fiscal, isso aí vai ser importantíssimo agora já em janeiro. Então, se o seu contador ainda não tiver muito adequado ali com a reforma tributária, cobra ele, porque isso aí vai ser muito importante. Obviamente que a gente acha que não vai ter multa no começo, né? Mas a lei está clara que vai ter. Então, adeque-se aí aos seus RPs, ao seu nota fiscal, simule principalmente o impacto disso, como se você tivesse sem benefícios, por exemplo, como eu falei antes, coloca lá no teu Excel como se você pagasse alíquotas cheias, né, de todo o Brasil. Treine tua equipe fiscal, comercial, justamente por conta disso. Hoje, a gente já bota a nossa equipe comercial para vender para o Brasil inteiro, sem entender como que vai ser cobrado lá no final. Porque lá no final vai ser cobrado, lembre-se bem. Vai ser lá no Mato Grosso que vai ser cobrado, vai ser lá em São Paulo que vai ser cobrado. Tem a tua equipe comercial também. E, obviamente, que tudo que eu falar pode ser que esteja errado, porque ainda existem muitas instruções normativas que a Receita vai colar. Então, você tem que acompanhar. E nada melhor, você pode seguir lá o Alvos, que a gente está acompanhando diuturnamente aí todas as modificações da Receita. Você tem que acompanhar e cobrar do teu contador. Faça isso para você não perder dinheiro lá. Não aprender a perder o dinheiro, né? Já faz isso agora para começar lá em janeiro, tudo dentro do ok, dentro de um compliance interessante. Eu acho que era mais ou menos isso aí, as principais dicas, sabe, né? Vamos abrir para perguntas aqui. Quem tiver perguntas, levanta a mãozinha ali. Quem não entendeu nada também pode perguntar, a gente vai explicar aqui. Eu sei, eu acho chato pra caramba. Parabéns para vocês que estão aí em plena segunda-feira escutando a gente falar de tributário, né? Mas, obviamente, desculpa se eu falei muito tecnicamente, eu acho que a reforma tributária está um pouco nebulosa, a gente vai aprender na prática, mas eu fico à disposição aí o tempo que for necessário para ficar respondendo aí as perguntas. Tá. Mais alguém? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo? Tá todo mundo já craque nisso aí? Complexo? Ou assustados, né? Tem o Augusto aqui, ó. Tiago, se puder explicar melhor o racional que você pediu para fazer um mapeamento da operação. Por exemplo, compra de fornecedores de Santa Catarina e vendo para São Paulo. Com a reforma, qual estado fica interessante operar? Ô, Augusto, Depende onde você está situado? Onde você está situado? Santa Catarina. Santa Catarina. Então, você já é beneficiário de TTD.
Com a reforma tributária, em tese, vai acabar o TTD. Então, seria interessante você ter já um CNPJ lá. A questão da compra, você vai ter que comprar de empresas que te gerem crédito com a reforma tributária. Então, você vai comprar de empresas de presumido e de lucro real. Ou seja, a reforma veio para legalizar todo mundo. É isso que eles querem. A gente trabalha muito com têxtil. Então, o têxtil a gente, tem uma margem muito grande de tecelagem, de facções que são informais, né? Então, com a reforma tributária, a tendência seria eles se legalizarem para ser fornecedores de empresas grandes que vendem, por exemplo, para São Paulo. Então, tudo vai depender do teu compras, né? O teu compras vai ser um modelo muito interessante. Augusto, você é simples ou lucro presumido real? Isso eu acho que é uma pergunta também, não é? Porque, vamos supor, já é presumido, É isso aí. Então você vai ter que comprar de empresas do presumido justamente para gerar um crédito na cadeia para ti. Mas isso já não vai acontece. Adiantar nada. Já acontece. Já acontece. Não, o presumido não. O presumido presume-se uma margem de lucro, né? De 9 a 32%, depende do torcedor. Você não pega crédito e compra, é isso? Não, hoje tu não pega, só se estiver no lucro real, você toma crédito. Lucro real, verdade. No presumido tu não toma. Mas, como ele já está no presumido, ele só vai ter que adequar a compra dele. A compra dele tem que ser com nota cheia. Quanto mais, melhor. Quanto maior o teu custo, melhor. Tá. Guilherme Pavarini exporta parte de serviços para fora. 80% da operação está no Paraguai, PIS Paraguai, mas 20% está no Brasil, CNPJ em São Paulo. Como fica essa parte? Altero do simples para o real, qual a melhor situação? O Gui já é planejador tributário, né, cara? Já está no Paraguai, já está aqui, já está lá. O que é interessante a situação, Gui, porque assim, se você trabalha para empresas fora do Brasil, você entra, ainda não mudou a Lei Candir, né? Lembra da Lei Candir? Lá de 89, se eu não me engano, aí foi modificado em 94. Então, você continua sendo isentado. Aliás, toda produção de exportação, a cadeia inteira é isentada, inclusive transporte, etc. Né? Com a reforma tributária, se você continua prestando trabalho, serviços para empresas fora do Brasil, continua igual. Agora, se a empresa está situada no Brasil e você emite essa nota fiscal dentro do Brasil, você vai ser tributário e você vai ter que entrar aí no presumido no real para fazer sentido para essas grandes empresas te contratarem. Porque a tua nota fiscal é crédito na mão. É cashback. TLB. Valeu, Gui. Interessante seria quem não é do estado de São Paulo abrir uma filial no estado para vender daqui. A questão dos incentivos para outros estados como Minas e Espírito Santo ainda vale a pena depois da reforma. Aí não vai ter mais, né, esse incentivo. Não vai ter. A gente está especulando se vai ter ou não. Eu acredito muito que vai ter. Até o governador já se manifestou que a parte que fica para o estado vai ter algum tipo de... Mas é muito pouca também a parte que vai ficar para o estado, tá? Mesmo assim, hoje já é interessante, sabe, TLB? Você ter filial em São Paulo, sendo daqui, para fazer esse jogo da performance tributária. Isso aí é muito interessante você ter. É quase uma obrigação, hein? Francisco Ferlinto Júnior, obrigado pelos esclarecimentos. É isso. Valeu, aí, Francisco. Obrigado. Mais alguém aí? Tá, então vamos indo para os encerramentos. Tiago, quer dar seu recado final aí? Pessoal, eu quero agradecer mais uma vez a presença maciça aí de vocês. Parabéns para vocês, né? Porque não é todo mundo que quer entender a reforma tributária, quer entender. Eu falo, a gente trabalha para empresas aqui de Itajaí que tem simplesmente 42 pessoas no fiscal. Sabe o que é isso? Eles tomam crédito até do pensamento, né? São super arrojados. Por quê? Eu provo de A mais B dentro do Excel que o lucro é fiscal, o lucro está dentro do planejamento tributário. Se você não tem um bom planejamento tributário, performance tributária, você está deixando muito dinheiro na mesa. E como eu digo que é planejamento, não é recuperação, tu não vai voltar atrás. Então, planejamento tributário é societário, abrir e fechar empresas aonde você compra, onde você está e para quem você vende. Isso é planejamento tributário. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, NACA, valeu,
Cara, e assim, é uma honra estar junto contigo, Naka, que é o papa do e-commerce no Brasil. É o cara mais respeitado do e-commerce no Brasil. Mentoria com o Naka tem que ser caro, ele ainda é barato. Eu falo para ele, deixa eu te vender que eu quero um concurso. Porque o cara tá desde o começo, é um grande player, todo mundo admira muito esse cara. E mais uma vez, obrigado aí, Naka. Você quer passar um contato aí, QR Code e tal? Pois é, eu não tô achando o QR Code, o Thales me mandou aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, só um minutinho. Tá. Enquanto o Thiago está procurando, então, pessoal, quem tiver interesse aí também em querer avançar o e-commerce de uma forma geral aí, né? Desde que você está começando, é uma indústria, é uma rede de lojas e quer escalar no e-commerce, a gente também faz esses projetos, né? Que já escalou aí mais de 250 empresas nesse processo, e essa galera aí faturou mais de 1 bi de reais aí só no online. Então, quem tiver interesse em participar e quiser até marcar uma sessão estratégica comigo, com a minha equipe, digita aí o teu WhatsApp aqui, o teu nome e teu WhatsApp, a gente vai sortear algumas vagas aí para essa sessão estratégica, para você escalar o teu e-commerce e te dar alguns direcionamentos para você, tá? Então, quem tem interesse nisso, e quer começar, já é do e-commerce, ou tem uma indústria e não sabe nada de e-commerce, digita aí teu WhatsApp aqui dentro do chat, que a gente vai chamar vocês. Tá? Tiago, você está deixando o teu contato aqui também, é isso? Estou deixando o contato ali porque eu não consegui fazer aqui Peraí, deixa eu ver. o QR Code. Natália, você está aí? Como é que tá? Masterclass. Espera um pouquinho só, que acho que você mandou. Tá aqui no Masterclass. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Tá, já achei aqui, ó. Aqui, ó, achei. Achou? Então, compartilha aí. Já. Quem tem interesse em avançar o e-commerce, digita aí o teu WhatsApp, que a gente marca uma sessão estratégica, e quem também quiser fazer uma análise, né, ou quer falar com o Thiago aí sobre a questão tributária. Estamos à inteira disposição. Tá? Ou, se não, também, aqui, tá aqui. Então, quem tiver interesse em entender mais sobre a questão do tributário do e-commerce, chama aí o pessoal da Alvos. Também tenho bastante confiança, sou cliente aí deles ali. Estamos fazendo também uma revisão ali do nosso modelo de prestação de serviço ali também, para também não pagar imposto à toa, enfim, estamos revisando o processo todo nosso aqui. A gente fala, pagar imposto não é ruim. Pagar imposto a maior é ruim. Então, por isso que o nosso lema é nem mais nem menos, apenas o justo. É só isso que a gente quer pagar. Beleza, então. Acho que é isso, pessoal. Agradeço demais aí a presença de vocês e pode contar com a gente aí. Fechou? Valeu, pessoal. Um abraço. Thiago é da KLB, é membro do clube ali também. KLM Store. KLM Store. Tamo aí. Eu tô escutando a live de sua aqui e tô conversando no WhatsApp com o Túlio, contando as coisas das reformas tributárias aqui. Isso, avisa o Túlio aí que também tá errado. Ô, Túlio, assim, cara, ó, fica ligeiro, hein? Fica ligeiro aí, Túlio. O Túlio é cliente nosso também lá. Da Casa Detalhe. Eu tô aqui escutando a live de reforma tributária aqui, meu. Ó, fica ligeiro aí, tal coisa, assim, vai aumentar aqui, vai tirar ali. Ele tá aqui só me respondendo aqui na curiosidade. Ele perguntou um negócio rapidinho, não sei se você pode me responder. Pode falar, Thiago. Eu entrei no meio da live. A reforma tributária, por Simples Nacional, vai mudar muita coisa ou praticamente vai continuar a mesma coisa? Nada, mesma coisa. Só não vai ser interessante se você trabalhar com empresas, né? Porque daí ela não vai comprar de ti, porque não vai gerar valor na cadeia dela, não vai ter crédito para ela. Então, a tendência é Simples Nacional trabalhar só com o consumidor final. Entendi. Que nem ele era uma loja, um e-commerce, né? E ele compra de empresas e vende para consumidor final. Então, para ele ainda é interessante. Ainda é interessante, sim. Tá bom. Show. Beleza. Vou responder ele aqui. Show. Beleza, então, pessoal.
Boa noite, obrigado a todos pela atenção. Boa noite, obrigado, hein? E é isso aí, bora Boa noite. bombar no e-commerce aí, pessoal. Um abraço. Valeu, pessoal. Fica com Deus. Tchau, tchau. Abraço. Valeu.